Não preciso do céu, nem de inferno pra temer. Sou apenas um ser tentando entender, e o pensamento me faz viver. Então, fica a pergunta, né? Nós vamos deixar esses projetos passarem? Então, eu fiz uma pesquisa rápida com inteligência artificial, mas eu acho que esse inteligência artificial para fazer essa passagem, fazer essa pesquisa para mim, mas eu acho que esses números estão errados, né? Esses números estão errados. Eu acho que tem mais do que isso, mas ele identificou uma em 2017, né? Mas aqui acho que são propostas, eu pedi para fazer propostas no Congresso, né? Em 2007, que o PL 9164, que propõe estudo de Bíblia nas escolas, né? Que eu não me engano, se eu não me engano, o que nós vamos analisar é esse projeto, não me lembro de cabeça. A partir de 2024 tem três propostas, ou seja, houve um aumento, né, de 2007 para 2024, né, vamos sempre lembrar que o Congresso agora é bolsonarista, né, o PT tá fraco, mais da metade são bolsonaristas, cidadão de bem, tá lotado agora, então isso explicaria por que geralmente essas propostas não são propostas feitas pelas pessoas como a minha que eu estou fazendo, né, o Senado é um cidadão fazendo proposta, né. Nesse caso, não necessariamente um cidadão de bem, né? Como eu sou um cidadão do mal. Então, nós fazíamos essa proposta. Então, no caso do Congresso, geralmente são cidadãos de bem, né, que fazem essa proposta. Então, a partir de 2024, três propostas foram apresentadas em diferentes estados e regiões, né, como o Ceará. O Ceará teve um caso famoso, né, disso na Bíblia, todas essas bizarrices. Né. Então, o estudo utiliza análise qualitativa. Né? O que é análise qualitativa? Geralmente é quando você usa método de avaliação, não é quantitativa. Qualitativa, geralmente, é quando você usa análise de formulários, você faz leituras de documentos, né? Ou seja, são basicamente humanos, né? Fazendo julgamento, né? Para avaliar os argumentos. Foi realizada uma busca ativa no site da Câmara dos Deputados, né? Ou seja, Congresso, que é bastante bolsonarista agora, utilizando termos como ensino da Bíblia e criacionismo. A análise foca em dados qualitativos derivados dos textos dos projetos de legislado, como objetivo de estender o estudo e implicações dessas propostas no contexto da educação brasileira. Ou seja, foram feitas leituras de documentos, né? Por isso que a gente fala que é um estudo qualitativo. Não, os achados indicam que existe uma luta pela legitimidade epistêmica, eu vou explicar melhor mais pra frente o que é isso, ética moral, que tem a ver com o cristianismo, né, que o cristianismo se vê como superior a todas as outras formas, e política dentro das propostas, né, ou seja, é uma tentativa de dar uma racionalização, uma apologética, tipo estilo apologética cristã, né. Por isso que é importante a gente conhecer os apologéticos cristãos, né, e ver o que eles estão defendendo, né, isso nos ajuda a ter uma ideia do que eles estão fazendo, mas em geral é isso, né, em geral é tentar dar uma legitimidade à proposta, né. É, então, né, os autores, né, os autores concluem que é crucial, né, reafirmar, deixa eu ver se eu consigo fechar isso aqui, né, os autores concluem que é crucial reafirmar a importância do laicismo na educação. É por isso que eu estou falando, né, para vocês sobre a questão de um lado, dos interesses dos cientistas, né, os grupos da CAPES, de outro, dos interesses dos próprios ateístas, que não conseguem apertar um botão que vai durar 1 minuto para eles apertarem. Né. Ou seja, a gente precisa reagir, né, resistir à imposição da superioridade moral, ou seja, superioridade moral cristã, né, que é o que eu sempre falo. O cristianismo ele acha que eles são superiores a todos, né? As colonizações, as cruzadas. Quando eu digo eles acham, não digo que necessariamente o cristão tem consciência disso, mas está embutido no cristianismo uma superioridade moral, né? Que é o que fez o cristianismo espalhar-se, né? Quando as colonizadoras eles diziam, né, que a colonização era um favor que eles faziam aos índios, né, e aos africanos, porque estava dando a ele um deus, né, um deus superior, o deus de Abraão. Então, na cabeça deles, o cristianismo tem uma moralidade que é super superior, mas o Deus deles permitiu o estupro, o Deus deles, como disse o José Saramago, é um livro cheio de maldades, né, do suposto Deus que é superior, né, um Deus que permitiu escravidão, né, um Deus que se preocupou mais, 10 mandamentos que ele deu, 3 ele fala dele mesmo, né, nenhum dos mandamentos inclui proibição de estupro, proibição de escravidão, são 10 mandamentos de autoproclamação dele e do povo dele, né? Ou seja, os mandamentos que supostamente todo o texto é baseado em um Deus cruel, e o Saramago fala muito isso,
Então, isso seria a superioridade moral que os cristãos tanto fazem. Então, o artigo faz um apelo à reflexão crítica sobre as implicações da integração do ensino religioso nas escolas, né? Sugerindo que isso pode prejudicar o engajamento democrático, né? Ou seja, genuíno. Ou seja, o que nós vamos fazer é criar zumbis, né? Zumbis para votar em bolsonaristas, né? Isso que eles querem fazer. Eles querem fazer com que a escola seja uma extensão do Congresso, né? Ou seja, eles já controlam os pais através do cristianismo, eles mantêm os pais presos, né, em votos cristãos, né? Ou seja, hoje no Brasil nós temos uma briga entre evangélicos e cristãos. Lula e PT geralmente apoiado pelos os católicos, né? Mas os católicos tendem a ser mais laicos, né? Já os evangélicos que tendem a ser mais fundamentalistas e pesquisas, não é minha opinião, pesquisas mostram isso, né? Os evangélicos que tendem a ser mais fundamentalistas apoiam Bolsonaro, né? Que é o que nós sabemos que Bolsonaro tenta fazer, os golpes de Estado, tentativa de derrubar o Estado, e como sempre, eles nunca admitem, né? Uma dificuldade maior do cristianismo, especialmente os evangélicos, é a incapacidade de fazer uma autocrítica, né? Que o cristianismo é uma religião de cegos, né? É cego que anda cego, que vai criar mais cegos e que vão todos pro abismo porque estão sendo guiados por cegos, né? Tem a piada do padre e o ateu, né, conversando, né? O padre fala pro ateu: você é como um cego procurando um gato preto no escuro. E o ateu responde pro padre: ok, nós somos iguais, né? Nós somos a mesma coisa. E o padre responde: mas como assim? O ateu diz: ok, ambos somos cegos procurando gato preto no escuro. A diferença é que você diz que encontrou. Né? Ou seja, na verdade, essa piada é uma reflexão sobre. Estamos todos perdidos no universo. Né? Nem o ateu, nem o religioso sabe a resposta, mas o religioso afirma que ele achou a resposta. O ateu e o cientista diz que nós não sabemos a resposta. Né? Esses dias mesmo eu estava vendo uma entrevista ontem mesmo estava vendo uma entrevista do Rich Femer dizendo que eu não me importo em não ter as respostas, né? Eu não tenho problema em ter, eu até prefiro viver um mundo que eu não sei as respostas, né? Ele se referia à religião, porque a religião eles inventam respostas para perguntas difíceis, né? Eles mentem para eles mesmos e mentem para as pessoas à sua volta, de que eles têm respostas para perguntas difíceis. Eles não têm resposta para perguntas difíceis, né? Eles inventaram essas coisas. Eles inventaram que existe um cara no céu. Eles inventaram que existem anjos, demônios. Isso é mentira. Eles inventaram que eles sabem que esse cara criou o mundo em 6 dias. Ele descansou no sétimo. Isso é mentira. Eles não sabem disso. Isso é conversa fiada. Por isso que eles tentam impor esse ensino nas escolas, porque eles sabem que é furada, né? Eles sabem que um aluno de ensino médio e fundamental consegue derrubar a Bíblia, né? Se você ensinar para eles ferramenta básica, né? Então, agora eu vou dar para vocês alguns exemplos, para vocês entenderem melhor os exemplos do artigo, né? Então, quando fala legitimidade epistêmica e ética moral e política nas propostas, não, a legítica epistêmica, né? Aí são exemplos, né? A luta pela legítima epistêmica, as propostas legislativas, é exemplificada no PL 8099/2014, que propõe que incorporar o ensino do criacionismo nas escolas, né? Ou seja, o projeto propõe incorporar o ensino do criacionismo nas escolas. O criacionismo não é uma teoria científica, é uma piada, né? Jesus criou o elefante, não tem basicamente nada, né? Acho que é uma piada. O que eles vão ensinar? Porque o livro de Gênesis não tem basicamente nada, né? Deus cria o universo em uma linha, duas linhas, né? Isso é uma piada aquilo. Cria os animais, cria tudo ali em uma linha, duas linhas, três linhas, quatro linhas, que é uma piada aquilo, né? Aquilo é ridículo, que treco. Esse projeto apresenta argumentos que desprezam a ciência, afirmando que a vida tem origem em Deus, né? Isso é coisa de pentecostais e neopentecostais que, como já disse, já vimos insistindo com isso. Questionando a validade do conhecimento científico, se apoiando ideias e conceitos que divinos não podem ser submetidos ao escrutínio científico. Ou seja, a Bíblia, nada que a Bíblia diz pode ser submetido ao escrutínio científico, né? Ou seja, eles têm, por exemplo, nesse canal do YouTube mesmo, eu já trouxe para vocês um exemplo de orações, né? O experimento científico mostrou que oração não funciona, né? Mas aí eles arrumam várias desculpas, mas a piada é essa, que existe uma criatura sobrenatural e essa criatura interfere na nossa dimensão, faz milagres, favorece algumas pessoas, que ele é os favoritos dele, ferra com a vida de outras, que é o caso de Jó, por exemplo. Mas detalhe, você não pode medir isso, né? Ou seja, ele interfere na realidade, ele influencia o rio da vida, mas você não consegue medir isso. Isso é uma piada, né? Você levar isso a sério. Então, tal proposição
busca não apenas legitimizar o criacionismo, mas também equiparar teologia a conhecimento científico. Teologia não é conhecimento científico. A teologia pode ser uma área da ciência, mas não é. A gente não consegue comprovar essas coisas. Não tem, a gente não consegue comprovar nem que Jesus existiu, né? A figura mais importante do cristianismo, que é Jesus, a gente não consegue comprovar que ele existiu. Existem mais evidências para o dinossauro. Você tem mais evidências que os dinossauros existiram do que Jesus existiu. E segundo o Facebook, né, o Facebook diz que isso é discurso de ódio, né? Quando tinha um meme, né, que estava circulando na internet, esse meme era em inglês, na verdade, e o meme mostrava Jesus sentado nas costas do dinossauro, que é a capa do meu livro, né? Eu criei uma versão para o meu livro, né? E lá o meme dizia que existem mais evidências para o dinossauro do que para Jesus. Esse meme não foi meu. Quando eu compartilhei o meme, eu fui bloqueado no Facebook porque é discurso de ódio. Quando que falar uma coisa que é óbvia é discurso de ódio? Pra você ver o nível que nós estamos, né? O Facebook está classificando como discurso de ódio você falar uma coisa que é óbvio. Não há evidência da existência de Jesus, né? O que há, na verdade, para a existência de Jesus é um consenso acadêmico que pode mudar a qualquer momento. Então, a legitimidade do ético-moral, que eles adoram, né? A legitimidade é a ideia de que a Bíblia é a constituição das constituições, o que é uma baboseira que não tem nem limite para explicar isso, né? Essa baboseira, porque isso é tentar submeter todas as pessoas, todas as religiões, o ateu, o agnóstico, as religiões de matriz africana, à Bíblia Sagrada, que é uma piada aquele livro, né? O livro é uma piada aquele livro, é ridículo as coisas que acontecem naquele livro, as histórias, a moralidade de Deus. São pessoas totalmente imorais, criança sendo estuprada, criança sendo morta, mãe fazendo sexo com o filho, duas filhas engravidam o pai, as duas têm filho com o pai, Deus castigando uma pessoa porque não matou todos que estavam lá, Deus matando uma cidade inteira, Sodoma, né? Sodoma, tem aqui nesse canal, tem no meu blog, Deus matou uma cidade inteira, inocentes, porque havia umas bichas lá dentro, lá, né? É uma controvérsia, sério, por causa das bichas, mas alguns falam que sim, outros falam que não, mas algumas versões dizem que Deus fez isso por causa de que tinha algumas bichas, alguns gays lá, e ele ficou insatisfeito, aí Abraão tentou negociar com Deus, e negociou, aí Deus aceitou, mas depois matou todos, né? Deus é igual Hitler, né? Ele aceita a negociação, mas depois volta atrás. Então, sugerindo que seus princípios devem orientar questões morais e sociais, o que é uma piada, né? Esses projetos chegam a ser uma piada, cara. Não tem como explicar, né? Teve um projeto maluco de um deputado que queria prender pessoas por 6 anos para alterarem a Bíblia, né? É bizarro isso, né? Esses projetos são 6 anos para quem alterar a Bíblia, e com certeza vai pegar ateu, né? Porque eu, por exemplo, tenho meu livro, seria a Bíblia, um livro científico. Eu talvez entraria nesse crime, né? Para vocês verem o fato, o nível que está no nosso Congresso e o estrago que o cristianismo faz no nosso país, né? O cristianismo é uma religião que deveria desaparecer, né? Eu não estou fazendo apologia à violência física às pessoas, mas a religião cristã não é uma boa religião, né? É uma religião que é uma piada, né? Então, agora legitimidade política, né? O artigo tentou pegar, o artigo abordou 3 tópicos, né? Que é a legitimidade epistêmica, a legitimidade ético-moral e a última agora a legitimidade política, né? A disputa por legitimidade política se destaca na argumentação de que a maioria da população brasileira é cristã, ou seja, chama tirania da maioria, né? Que é um país cristão, né? Que é a ideia de que se a maioria é de tal direção, todos os outros têm que se curvar. Isso não é democracia, né? A democracia ela se baseia na defesa do direito de todos, né? E isso inclui especialmente minoria, né? Pegamos o caso dos índios, né? Os índios têm que ser protegidos mesmo que eles sejam minoria, né? Se você tivesse uma população brasileira que fosse 99% cristão e tivesse 1% de outras religiões, incluindo o ateísmo, ainda assim eles seriam de respeitar. Porque democracia não tem a ver com imposição. Então, isso que está acontecendo chama tirania da maioria, né? E essa argumentação é muito comum, né? Eu já conversei com pastores, já conversei com pastores próximos, já vi deputados, eles insistem nessa argumentação de que nós somos maioria, então nós podemos fazer o que nós queremos, né? Isso, na verdade, isso fere várias coisas. Isso fere, por exemplo, a liberdade de que a criança tem que ter o direito de mudar de religião. Hoje não tem religião, né? Uma criança, por exemplo, que nasce em família cristã, ela não pode ser obrigada ou coagida a permanecer cristã, né? Essa criança pode, por exemplo, fazer crescer, ficar
inteligente questionar o cristianismo, né? Essa criança não pode ser colocada numa posição de que ela vai ser obrigatoriamente uma criança cristã. Isso é gerar escravo, né? Quando você pega uma pessoa e obriga ela a seguir em uma direção incondicionalmente, isso é escravidão. Então, o cristianismo é uma fábrica de escravos, né? É uma fábrica de criar escravos. Então, essa estratégia sugere que, por ser a crença da maioria, deveria ser também norma aplicável à educação. É o caso do aborto, né? Eles querem transformar o aborto em lei, porque supostamente eles são maioria, né? Ou seja, esse é um dos perigos do cristianismo, né? O cristianismo ele não é uma religião que valoriza a tolerância. Tem um vídeo, né, aqui nesse canal do Rousseau, né? O Rousseau falando sobre isso, né? O Rousseau falando sobre isso, né? E sobre o Rousseau falando sobre o fato de que os cristãos não conseguem respeitar o que Jesus pregou, né? Na verdade, o Rousseau fala que Jesus não era tão inteligente assim, Sócrates era mais inteligente do que Jesus e Buda também. Mas mesmo assim, Jesus disse algumas coisas interessantes. Eu também acho que ele disse coisas interessantes. Mas o ponto é que os cristãos não seguem essas coisas interessantes. Eles seguem as piores partes que Jesus disse ou que o Velho Testamento disse, né? Então, quando você coloca a Bíblia nas escolas, coisa e tal, você está ferindo pelo menos duas coisas. Primeiro, você está ferindo o direito de que os pais das outras crianças, como eu, por exemplo, se eu tivesse uma criança na escola, eu quero que meu filho fosse ateu. Eu não queria meu filho rezando, né? Ou sendo coagido a ser cristão e depois o meu filho virar meu inimigo, né? Tem casos, né, documentados sobre isso, né, no qual crianças que são educadas em escolas cristãs, né, até que em Bíblia, começa a atacar os pais que são ateus, atacar os pais com ameaças. Então, o cristianismo é uma ferramenta de criar conflito, né? Não é uma religião boa, não é uma religião que prega o bem, não é uma religião para o bem. Então, agora vamos trocar, né? O próximo artigo nós vamos ver de 2016 também, né? Ou seja, são dois artigos de 2016. Essas são polêmicas entre ensino e é um editorial, né? Para quem não sabe o que é um editorial, editorial geralmente é quando alguém que é convidado, ou não sei exatamente quem que é essa pessoa, mas editorial é alguém que é convidado, geralmente o chefe da revista, coisa e tal. Geralmente ele mostra alguma preocupação geral. Então ele diz: o artigo discute as implicações do projeto da lei do 867 de 2015. Né? Note que aqui nós não vamos abordar tudo isso. Né? Aqui tem coisa para. Nesse slide que eu coloquei muita coisa. Né? Esses projetos, cada projeto individualmente daria uma discussão boa. Né? Nós não vamos discutir esses projetos, nós não vamos discutir essas variações. Então, eu discuto o projeto 86715, né, que é a escola sem partido. A escola sem partido foi a base do bolsonarismo. Né? Aqui é curioso vocês observarem que 3 anos antes do bolsonarismo já houve um movimento maluco. Né? Escola sem partido é uma bizarrice, né? É uma coisa assim. A escola sem partido é a escola com partido, né? Porque quando eles falam escola sem partido, é escola com bolsonarismo, né? O objetivo por trás você pega a ideia de escola sem partido, é um conjunto de projeto que vai colocar partido nas escolas, que é o PL, o bolsonarismo. Eles se incomodam com a influência do PT e da esquerda nas escolas. Isso é por quê? Porque quando você estuda, né, e tem uma piada que aparece na internet que eu adoro, né? E aí uma pessoa fala da seguinte forma: eu tive uma professora que era de esquerda, né? E aí a outra pessoa pergunta, mas ela te doutrinou, ela te obrigou a ser de esquerda? Não, não, não. A outra pessoa responde, não, não, ela me ensinou a ler. Né? Ou seja, essa piada é ótima, porque se você estuda, se você lê, se você pensa, não tem como você ser de direita. Ser de direita é uma piada, né? Bolsonarista é uma piada, né? Eu tenho um livro inteiro sobre isso, né? O livro chama Volume 1, né? Bolsonarismo, Ciência para não cientista, Volume 1, Bolsonarismo, né? É evidente que o bolsonarismo não é um movimento muito inteligente, né? O fato de não gostar de Paulo Freire e coisa e tal, eu destaco isso mais. Então, ele destaca as ameaças ao ensino da ciência biológica, particularmente da teoria da evolução. Aí entra o cientista, né? Porque o cientista que não está afetado por isso, ele pensa, mas esse não é meu problema, né? Ou cientista, por exemplo, ciência da computação, ou cientistas que não têm. Aí fala que esse é o problema da biologia. Mas a briga aqui é muito mais do que a teoria da evolução. Né? A briga aqui é contra a influência religiosa nas escolas. Então, qualquer pessoa que tentar vender a ideia de que, mas isso não é meu problema, não é bem assim, né? Vamos pegar leve, né? Esse problema é nosso, né? De todos, né? Então, assim,
qualquer cientista que tentar dizer alguma besteira ou argumentar alguma coisa de que esse não é problema porque eu não trabalho com teoria da evolução. Mas a questão aqui é uma coisa séria. Hoje a teoria da evolução, amanhã vai ser o quê? Basicamente todas as teorias científicas desafiam, né, a religião, especialmente a que vai ser a mais nova agora, muito possivelmente vai ser a inteligência artificial, né? Por exemplo, se no futuro a gente conseguir transferir toda a consciência de uma pessoa, ou parte da consciência para um hard drive, a gente basicamente vai desafiar a religião, né? A gente vai dizer o seguinte, que a alma e a consciência nada mais nada menos que algo mecânico, né? Vai ser mais uma etapa, porque eles não gostam de materialismo, né? Vai ser mais uma confirmação de que o materialismo estava correto. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai deixar na mão dos biólogos, ou vai deixar aqui eu dizer que os biólogos sozinhos são responsáveis por essa luta que pertence a todos, né? Essa é uma pergunta dele fazer. Então, a liberdade acadêmica na sala de aula, frente à crescente onda de neoconservadorismo, que é pentecostais e neopentecostais, e a fusão de conteúdo educacional com ideologias políticas e religiosas, ou seja, o movimento está tentando colocar bolsonarismo dentro das escolas, né? Eles não admitem, né, escola sem partido, é escola com partido, né? É escola que vai favorecer o bolsonarismo, que é o uso de fake news, é o uso de religião, é o uso do evangelho para poder deixar a pessoa presa em um ciclo de estupidez, né? Existe uma diferença entre o Brasil do Paulo Freire, que era um Brasil que não tinha educação para todos, que era um Brasil que não conseguia acessar a educação toda, e um Brasil moderno, que tem esse sistema, mas não consegue se livrar da estupidez religiosa. Estou tão cansado de culpas, de pecados que não são meus. Eu sei, mas o que posso fazer? Preciso de espaço pra ser. Me deixe viver. O céu é só uma promessa. Eu tenho pressa, vamos nessa, caminhar com os pés no chão, buscar minha razão, e o pensamento me faz viver. Estou tão cansado de culpas, de pecados que não são meus. Eu sei, mas o que posso fazer? Preciso de espaço pra ser. Me deixe viver.